A gente adora uma boa cena de tribunal em filmes e séries, não é? Mas a verdade é que a história de um crime começa muito, muito antes, numa fase que quase ninguém vê. Hoje, a gente vai desvendar justamente essa primeira peça do quebra-cabeça da justiça criminal aqui no Brasil, o inquérito policial. É aqui que tudo começa, onde as primeiras pistas são encontradas e a investigação oficial dá a largada. Pois é, essa é a grande pergunta. Antes dos advogados, dos juízes, de todo aquele drama do tribunal, existe um trabalho de formiguinha, um trabalho de investigação super minucioso. É uma fase que existe para responder as perguntas mais básicas de todas: o que realmente aconteceu e quem foi o responsável. E é exatamente para isso que serve o inquérito policial. Então, para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um passo a passo. Primeiro, qual é a missão do inquérito? Depois, a gente vê quais são as regras desse jogo. Vamos descobrir o que dá o pontapé inicial na investigação, como o trabalho de campo e, por fim, como essa história toda se encerra. Vamos lá, começando pelo começo. Afinal, o que é um inquérito policial? Qual é a missão dele na prática? Ok, essa é a definição técnica. Traduzindo, o inquérito é basicamente o procedimento oficial que a polícia, seja civil ou a federal, usa para investigar um crime. Pensa nele como a montagem de um grande dossiê, sabe? Um arquivo com todas as informações e provas iniciais para que o Ministério Público possa olhar e decidir, esse caso tem base para ir para a justiça ou não. Então, o ponto crucial é este aqui. O inquérito inteiro gira em torno de duas coisas. Primeiro, confirmar a materialidade, ou seja, ter a prova de que o crime realmente aconteceu. E segundo, encontrar indícios de autoria, que é apontar quem é o provável responsável. É o alicerce, a base de todo o processo que vem depois. Agora, é claro que essa investigação não é uma terra sem lei, não é cada um por si. Ela é guiada por um conjunto de regras de características bem específicas que existem para garantir que tudo seja feito da forma correta e para limitar o poder do Estado. A primeira regra fundamental tem um nome que até soa um pouco intimidador: inquisitorial. Mas calma, não tem nada a ver com a Inquisição da Idade Média. É só um termo técnico que define o jeitão como a investigação funciona. Ser inquisitorial significa que, nessa fase, o poder de investigar fica concentrado na mão da autoridade policial. Não é um debate, uma briga entre acusação e defesa, como a gente vê num tribunal. É por isso que a pessoa ainda não é chamada de acusada, mas sim de investigada. É uma forma de proteção, para garantir que ninguém seja formalmente acusado sem ter um mínimo de provas antes. Outra regra importantíssima é a da indisponibilidade. Isso basicamente diz o que a autoridade policial pode e, mais importante ainda, o que ela não pode fazer com o inquérito. Olha, e isso aqui é um mecanismo de controle fundamental. O delegado que está conduzindo a investigação não pode, por conta própria, decidir engavetar o caso. A decisão final de arquivar o inquérito é do Ministério Público e ainda precisa do aval de um juiz. Isso serve para garantir que nenhum caso seja esquecido ou deixado de lado sem um bom motivo. E não para por aí, tem outras regras importantes. O inquérito é escrito, tudo, cada passo, cada depoimento tem que estar no papel. Ele é oficial, claro, conduzido por um órgão do Estado. Uma coisa curiosa, ele é dispensável. É isso mesmo, se o Ministério Público já tiver provas suficientes por conta própria, pode pular essa fase. E, por fim, ele é discricionário, o que dá ao delegado uma certa liberdade para decidir qual a melhor estratégia para conduzir aquela investigação específica. Beleza, já entendemos o que é e quais são as regras. Mas como é que essa engrenagem começa a girar? O que exatamente funciona como o tiro de partida para um inquérito policial ser aberto? Bom, existem basicamente dois caminhos. Para a maioria esmagadora dos crimes, que são os de ação pública, a polícia pode e deve começar a investigar assim que fica sabendo do fato. Simples assim. Mas para outros crimes mais específicos, os de ação privada, a máquina estatal só se move se a própria vítima for lá e fizer um requerimento formal. E nesses crimes de ação pública, que são a regra geral, os gatilhos para começar a investigação são vários. Pode ser a própria polícia que descobre o crime, pode ser um pedido do Ministério Público, um requerimento da vítima, uma prisão em flagrante, claro, já inicia tudo automaticamente. E até uma denúncia anônima pode dar início, desde que a polícia verifique as informações antes, para não sair investigando qualquer boato. Muito bem, agora vamos para a parte da ação. Depois que o inquérito é instaurado, o que a polícia faz na prática? Como é que as peças desse quebra-cabeças são de fato reunidas?
O Código de Processo Penal dá um roteiro bem claro. A autoridade policial tem que ir até a cena do crime, apreender objetos, coletar todo tipo de prova, ouvir a vítima e, claro, interrogar o suspeito, que nesse momento passa a ser chamado de indiciado. Também pode fazer acareações, colocar testemunhas cara a cara e até a famosa reconstrução do crime. E aqui tem um detalhe fundamental: o tempo. Se o investigado estiver preso, a polícia tem prazo super curto, só 10 dias para fechar o inquérito. Agora, se ele estiver solto, o prazo sobe para 30 dias e ainda pode ser prorrogado. Essa diferença enorme de tempo existe por um motivo muito sério: garantir que ninguém fique preso preventivamente por muito tempo sem uma base sólida para uma acusação formal. E assim a gente chega ao final da jornada do inquérito. O que acontece quando a investigação termina? É realmente o fim da linha? Bom, no final, o delegado pega tudo o que foi apurado e compila num relatório minucioso. Esse documento vai descrever tudo o que foi feito, as provas que foram encontradas e as conclusões da investigação. Aí, o processo todo é enviado para o juiz, que, por sua vez, manda para o Ministério Público dar o seu parecer. Mas e se o Ministério Público olhar e decidir arquivar o caso por falta de provas? Aí entra uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal, a súmula 524. Ela estabelece uma regra de ouro. Se um caso foi arquivado, ele não pode ser reaberto com base nas mesmas informações. Para que a investigação recomece, é preciso que surjam novas provas. E isso nos leva à pergunta final: um arquivamento é um ponto final definitivo? A resposta é: depende. Se o caso foi arquivado por falta de provas, o surgimento de uma nova evidência, um novo fato, pode sim trazer o caso de volta à vida. Agora, se foi arquivado porque ficou provado que o fato não era crime ou porque a punição prescreveu, aí sim a porta se fecha para sempre. É uma distinção sutil, mas que protege o cidadão e, ao mesmo tempo, dá força às decisões da justiça.